Opa! E aí, galera? Tudo certo? Então, tô esperando o nosso amigo aqui entrar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê você, doutor Marco? Tudo bom, cara? Cadê você? Pareça! Fala, Fala, meu diretor. meu irmão. Tudo bom aí, cara? Joia, cara. Sim. Casa de mulher aqui, cara, cheio de mulher, o negócio aqui é enjoado, rapaz. Tem que procurar tudo aqui, os troços. Já viu bolsa de mulher? Parece um universo paralelo que ela consegue botar um monte de coisa ali dentro. Mesma coisa é aqui, cara. Aqui, pô, você vai procurar aqui os negócios, sumiu o fone, sumiu o estabilizador do celular, rapaz, sumiu o negócio todo. É, Mas vamos lá, tamo aí. eu também estou tentando me adaptar aqui. A mulher está na sala com a filhota. Então eu vim aqui para o nosso quarto. Aí eu achei uma funcionalidade aqui no Instagram que eu não conhecia, que é botar esse fundo para não aparecer a bagunça aqui Ah, do meu legal. quarto. Sabia disso não. Mas foi Não, não sabia, tá bom, hein? graças a essa demorinha aí que eu descobri, porque eu não sabia que tinha isso também, não. Pô, maravilha, cara. Eu vou deixar aberto aqui o Instagram aqui no computador, porque eu não consigo ler, falar com você ao mesmo tempo e ler o comentário da galera. Então me dar só um segundo que eu vou logar aqui no Instagram aqui pelo computador também. E Aham. aí eu vou acompanhar o comentário aí, se alguém falar alguma coisa e tal. Mas, ó, tô na escuta, meu irmão. Manda bala aí. Se já quiser começar, a gente já começa agora. Então, a gente vai começar primeiro falando qual é a intenção desse nosso bate-papo aqui e explicar o que está sendo apresentado e como é que essas coisas aconteceram. Então vamos lá. Então, primeiramente, queria me apresentar. Meu nome é Daniel, eu sou professor da Academia Del de Jiu-Jitsu aqui em Brasília, aluno do mestre Del Plessis Paulo, faixa vermelha no grau do mestre Oswaldo Fada. E recentemente eu venho lendo vários materiais bem interessantes aí, várias pesquisas que estão sendo feitas, e o Marco, eu encontrei aí na internet, tem um livro publicado, faz parte de um grupo de pesquisa sobre esse assunto aí na UFRJ. Então eu bati um papo com ele e me foi apresentado bastante coisa interessante, bastante achados que foram feitos na realidade, por meio de metodologias de pesquisa, e aí o Marco vai explicar isso daí. O que eu queria deixar claro aqui para todo mundo, que essa é uma explanação de determinadas coisas que foram identificadas. Qualquer tipo Exatamente. não é nem análise, mas assim, de conclusão com relação àquilo, você está se baseando em várias coisas. Pode ser simplesmente de uma notícia, ou de um livro, ou de uma história oral. Independente disso, a ideia aqui não é essa. A ideia é trazer à tona algumas coisas que foram identificadas, alguns fatos interessantes que foram identificados, e não é menosprezar ou desvalorizar, ou até mesmo falar que determinada história é mais importante que outra, que não é isso. Exatamente. A ideia realmente é trazer algumas coisas interessantes que eu mesmo não sabia. Depois de ler, a gente até começa a analisar com uma visão um pouco mais crítica. Algumas coisas fazem sentido, entendeu? Algumas coisas
carecem de mais informações, então a gente fica meio sem saber para que lado que a gente pode analisar, e tem outras que a gente realmente fala, é verdade. Por exemplo, uma coisa muito clara é a questão do Maeda. A gente pode até começar por aí, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, Marco. Por gentileza, me diz aí um pouquinho sobre o seu trabalho, quem você é, e aí a gente segue com essa história aí da implementação do jiu-jitsu, a criação do jiu-jitsu, né, do caso, criação, e a vinda dos japoneses aqui para o Brasil. Beleza? Maravilha. Mete o bronca aí. Ei, meu nome é Marco Ferreira, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Atualmente eu faço parte de um grupo de pós-graduação da UFRJ. Nesse grupo eu desenvolvo uma outra linha totalmente diferente, né? Não é a linha histórica, eu desenvolvo a parte de análise técnico-tática. Eu estou me tornando um especialista na parte de estratégia, e eu analiso a luta por partes de vídeo, né? Eu pego o vídeo e aí eu analiso ali o competidor e eu faço o diagnóstico a partir dali. Esse é um dos grupos de pesquisa. O outro grupo é o grupo Goshin Jitsuka, que tem o Elton, o Gustavo e outros participantes. E esse grupo é um grupo de pesquisa empírica, então ele não acontece vinculado ao UFRJ. O vínculo, eu tenho o meu vínculo lá, mas eles cada um tem o seu vínculo, né? O Gustavo tem o vínculo dele e tal, o Elton também. Então, assim, nesse grupo especificamente que a gente pesquisa sobre história. E material que a gente produziu, o livro que eu fiz foi um e-book. Eu costumo dizer que é um handbook, né? Aquele livro para você ler ali rapidão, resumido, de forma rápida, sem muito detalhe, etc. Porque dentro do nosso grupo existem outros materiais muito mais condensados, muito mais compostos, né? Como os 3 livros do Elton, né? O Elton desenvolveu uma trilogia, né? Que é sobre o MMA, né? Sobre os precursores da luta em si. E aí, cara, no final eu vou até indicar isso para as indicações de leitura, né? Boa. E cada um desses caras, por exemplo, o Cristiano é um cara que é especialista em George Gracie, é um cara que saca muito do George Gracie. Eu chego a arriscar dizer que o Cristiano talvez seja o brasileiro que sabe mais de George Gracie atualmente. Ele tem um site, ele tem vídeos no YouTube, um canal que só fala sobre o George. Não tenho certeza se ele vai lançar o livro dele ainda, mas tem muita informação sobre o George. E aí, cara, para paralelo a isso, eu sou instrutor de jiu-jitsu, dou aula lá na UFRJ. Eu montei um projeto lá, mas foi em 2015, em 2015-2. Mandar um abraço para os amigos da UFRJ, aí, o Henrique e outros camaradas aí que já entraram, deram um salve. Eu não consegui logar aqui no computador, então assim, eu acredito que eu não vou conseguir ver o comentário de ninguém direito aqui, tu me atualiza aí. Mas já manda um salve para o pessoal aí que está vindo. E lá a gente tem um trabalho como iniciação, né? Qual era o meu objetivo lá em relação ao jiu-jitsu? Eu enxergava que a gente tinha lá o karatê, a capoeira e assim, o judô. Aí não tinha mais nada relacionados a lutas dentro da formação de educação física, do profissional de educação física. E cara, o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Eu falo que o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, ele é igual a igreja evangélica, tem uma em cada esquina, tem muitas opções, muitas variedades, então você tem assim uma gama de opções para você escolher a tua fé e seguir lá. A mesma coisa é o jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro. E eu não admitia, não entrava na minha cabeça que uma universidade como a UFRJ, que figura sempre, todo ano, ali, primeiro do ranking, pô, no mundo, você imagina, em todo mundo a UFRJ está na posição de... a universidade de número 300 ali em importância no mundo. Então, tem uma importância muito grande, e o curso de educação física não tinha absolutamente nada relacionado ao jiu-jitsu, né? Aí eu falei, não, isso aí tem que mudar. E aí calhou de um belo dia, eu estava numa aula de capoeira,
e dois alunos entraram para treinar jiu-jitsu, uma menina e um menino, e o professor de capoeira botou eles para correr do tatame lá, eu fiquei na bronca com aquilo, e aí eu chamei uma galera, a gente ficou 2 anos ali batalhando, escrevendo projeto, levando para a galera do departamento de lutas, para eles poderem analisar, porque a gente só queria treinar, a gente não queria mais nada. Apesar de eu ter feito um projeto bem elaborado, bem robusto, a gente só queria treinar, brother, porque eles não deixavam a gente usar o tatame. Se eu botasse o kimono lá e caísse no pau lá e dissesse que eu estava treinando judô, pô, tava ótimo, eu podia treinar tranquilo. Agora, se eu dissesse que eu estava treinando jiu-jitsu com o mesmo kimono, com a mesma faixa, no mesmo lugar, Judô eu já no não solo. podia. Exatamente. Então, assim, eu falei, não, a gente tem que mudar isso aí. E aí eu consegui reunir uma galera boa, a gente colocou o projeto lá. Hoje a gente está indo por 5º ano, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está treinando, mas a gente ficou 4 anos bem ativos lá, uma média de uns, por treino, assim, por baixo, de 20 a 30 alunos por treino, a maioria iniciante. E isso foi complementando a formação do professor de educação física por tabela, não é algo assim, não, está no currículo, não está no currículo, mas é algo que o cara, nas horas vagas dele, ele sabe que tem o jiu-jitsu ali, ele fala, pô, eu vou treinar o jiu-jitsu. E aí o que aconteceu? Calhou de 2 a 3 anos depois, surgia esse papo do jiu-jitsu nas escolas. Então, veja bem, o que eu comecei a fazer lá atrás, já tem gente que tem uma base, que já dá para trabalhar na escola. Por quê? A gente une todo o conhecimento da parte de licenciatura, né, que é o profissional de educação física que vai para a ponta, para a escola, e ali ele se torna professor de educação física, recebe ali o título de professor, e o camarada vai chegar na escola, ele já tem, pô, ele pelo menos ele sabe que a gente dava aula lá. Então, no pior dos cenários, ele vai ligar para a gente, vai falar assim, meu irmão, chega aqui, dá uma aula de jiu-jitsu para a gente aqui, porque eu preciso variar os conteúdos de educação física dentro da escola, para sair daquela coisa do só o futebol, vôlei, basquete, etc, entendeu? Só te dando uma informação, então, que para você ficar sabendo, aqui na UNB, a gente teve um trabalho parecido, onde o mestre Del foi o primeiro professor lá. Eu não tenho muita informação quanto a isso, mas a gente sabe disso, está inclusive no site da própria UNB. O mestre Del, ele foi o primeiro professor lá, junto com um outro faixa preta da equipe. Então a gente também começou a fazer isso, era uma matéria optativa no curso, no curso lá da UNB. Então é legal, é bom saber disso, que a gente está tendo esse tipo de trabalho. Mas então, vamos entrar no ponto que a gente tem 1 hora e a gente sabe que tem assunto demais aí. Diz aí pra gente, nessas suas pesquisas aí, conta pra gente como é que é o início do jiu-jitsu, onde é que ele surgiu? Então, a minha pesquisa, como eu te falei, ela é fracionada, né? Então, assim, eu tenho um lapso temporal pequeno e eu pego pouca coisa, porque o troço é muito grande, é muito grande. É como você falou no início. Eu queria primeiro, agora que a gente vai entrar direto na pesquisa, que as pessoas pudessem prestar bem atenção naquilo que eu estou falando, na forma que eu estou falando e as palavras que eu estou usando. Para depois, pô, o cara disse isso. Não, veja bem. Eu vou usar palavras muito diretas, muito direcionadas. Então, o que acontece? A gente chega no momento onde eu precisava identificar se a história de que Maeda era o pai do jiu-jitsu no Brasil ou o Hélio Gracie tinha inventado o jiu-jitsu. Porque era isso que era ensinado nas academias na época que eu estava lá, faixa branca eu não fui não, faixa azul. Essa parte de faixa branca você esquece. Eu não lembro, meu professor não lembra, então não fui faixa branca. Se eu não lembro, não aconteceu, irmão. Então, assim, de faixa azul ali no início, quando eu estava no meu início, eu tinha essa crise, porque a gente já trocava de academia, a gente já treinava em vários lugares diferentes, porque já tinha acabado esse negócio do Creonte, né? O cara poderia ir em outra academia visitar e aprender, e você ouvir histórias diferentes. E eu precisava entender isso. Falei, mas como assim? E eu comecei a utilizar do método científico para poder me dar o norte. Por que utilizar o método científico?
porque eu queria aproximar o máximo possível de uma verdade sobre aquele determinado assunto. E aí, quando eu falo verdade, na ciência, a verdade ela depende. Sim. A verdade, ela depende, né? Como você falou, a gente tem várias correntes que pensam diferente. Dias atrás eu estava conversando com um amigo, professor Rafael, e ele falando um negócio que eu não tinha ouvido ainda, e eu falei assim, meu irmão, eu já tinha parado de pesquisar, vou ter que pesquisar tudo de novo agora para ver se isso aí que você está falando é verdade. Então, assim, a gente começa a confrontar dados. E aí, nessa minha pesquisa, foi quando eu me juntei ao grupo, comecei a ouvir pessoas e ouvir os mestres, o que os mestres falavam, e aí eu comecei a pontuar. Então, eu fiz um quadro, né? Peguei um quadro desses de escola mesmo, que eu tenho aqui, que eu utilizava para fazer minha agenda, e eu comecei a botar nomes e fazer tipo um perfil de investigação. Eu botava o nome, aí aparecia uma coisa linkada a ele, eu fazia uma setinha assim, botava a foto do lado ou o nome, e eu ia linkando um negócio e os acontecimentos. E com isso, eu fui parar lá atrás, no William Bartô. O William Bartô era um engenheiro que o cara aprendeu jiu-jitsu lá no Japão e trouxe para o Brasil um desafio. Ele é o primeiro primeiro que a gente encontrou que ele começa a desafiar a galera justamente sobre essa questão do jiu-jitsu. Eu falei, pô, 1905 e 6 ali o cara já está desafiando a galera do jiu-jitsu, então já se conhecia jiu-jitsu. Essa é a dedução que a gente faz. Presta bem atenção. Essa é a dedução que a gente faz, porque o cara não falou jiu-jitsu à toa. E aí, entre outros assuntos, começa a surgir a história da onde vem o jiu-jitsu. E aí o Gustavo fez um trabalho muito legal lá, o Gustavo Massaneiro, tem o budocast.com, ele coloca os podcasts dele, é bem interessante. Ele é um cara que ele morou no Japão, treinou no Japão e ele é especialista nessa parte em Japão. Então ele tem os dados lá, eu comecei a fazer uma linha do tempo a partir disso. Ele tem os dados aonde você vai ver o Jushin alguma coisa, eu vou lembrar o nome dele aqui, pegar aqui a minha colinha aqui também. Cadê? Bem, depois eu vou te falar o nome dele todo aqui, ó. A escola dele era a escola Sekuguchi Ryu. E aí o Jushin, ele é o primeiro cara, ele era um intelectual da época, e aí quando eu estou falando intelectual, eu não estou falando Oscar Niemeyer, não estou falando um cara que fazia parte da Academia Brasileira de Letras, não. Estou falando um cara igual a gente, que estuda, que corre atrás, que está se interessando por alguma coisa. E aí o Jushin, ele começa a querer desenvolver alguma coisa nesse estilo. E aí, o que acontece? O senhor dele, na época, junta os melhores especialistas da China, na época, para esses especialistas desenvolverem um nome para o estilo de arte marcial que ele estava se propondo a fazer. E aí a gente tem um outro sujeito, que foi o Hatch e o Westbrook, que ele vai dizer que é justamente nesse período, que é ali próximo do período, pouco depois do período Edo, que ele vai fazer esse tipo de colocação. Então, isso aí o Jigoro Kano pega, esse parangolé aí, e ele começa a estudar ali. Então, lá em 1600 e lá vai fumaça, entre 1600 e 1650, a gente tem a atuação desse cara, que são os primeiros movimentos na literatura que começam a apontar da onde vem o jiu-jitsu. Uhum. Agora eu vou te falar empiricamente. Empiricamente é o seguinte, você vai na pirâmide, algumas pirâmides lá do Egito, você tem um manual inteiro de luta sem arma, meu amigo. De luta sem arma. Então, assim, se na época que os caras estavam construindo a pirâmide já tinha aquilo ali, então eu comecei a seguir uma linha de raciocínio, depois vendo que depois você tem Grécia ali com o Pancrácio, depois, não sei se você assistiu ainda, mas assiste Marco Polo. Você vai ver que Marco Polo tem várias cenas de lutas, né? E depois você vai ver o jiu-jitsu em si. Minha opinião agora, o que eu acredito que é, o que eu acho, deixar bem claro, que é o que eu acho, que a coisa vem ali do berço da civilização, ali Oriente Médio, Egito, beleza. Do Egito sobe Grécia, da Grécia vai subindo um pouquinho, passa a Índia, vai Mongólia, Mongólia desce para a China, da China chega no Japão. Aí no Japão, o que vai acontecer? Tem uma sistematização de tudo aquilo que veio. Então o japonês ele pega aqueles pontos que estavam soltos, aquelas pontas soltas, e ele começa a amarrar os nós.
E ali se torna, teoricamente, o jiu-jitsu, né? E, para mim, o jiu-jitsu, por completo, é um conjunto de artes marciais. A grafia jiu-jitsu, para mim, é isso que quer dizer. É como se a gente pegasse uma pizza grande, gigante, né? E dividisse essa pizza em várias fatias. Pelo que eu já te vi aí, você é igual eu, é meio gordinho, então você gosta de uma pizza também. Já sei Com que tu vai certeza. entender o que eu estou falando, né, pai? Então, assim, a gente divide aquela pizza ali em vários sabores. Uma pizza de banana, uma pizza de chocolate, uma outra fatia ali, calabresa, uma outra mussarela, marguerita, napolitano e tal, bacalhau para quem é mais, Tô né? ficando com fome, E aí, rapaz. Para. Pois é. E aí o que acontece? O Jigoro Kano, ele pega uma fatia dessa, que é justamente a luta sem armas. Porque ele precisava montar um estilo que pudesse atender a demanda política da época, as ordens políticas que ele tinha na época, e poder exportar isso aí também. Mas ele, em parceria com os camaradas lá da Butokukai, ele não trabalha sozinho, ele faz um plano, ele faz em uma reunião, ele apresenta aquilo lá e a galera fala assim, ó, não, aqui a gente tem que mudar aqui, 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 tira isso aí, isso aqui pode, vamos acrescentar isso aqui. Ele volta, reformula aquilo ali, outra reunião com a Butokukai ali, reuniu, beleza, agora tá certo, aí tá feito. E aí o que surge dali? O jiu-jitsu de Kano, que viera a ser chamado em alguns momentos também como o Jiu-Do de Kano. E aí a gente chega no Brasil com um problema de grafia, porque se você falar o número 10 em japonês, não é Gil, é Jiu, você fala o Jiu. Então o J tem som de D. Então tu chega aqui no Brasil, né, um monte de japonês que não tem tradutor na época, e o cara vai falar, e aí você vai ver os grandes mestres, alguns que ainda estão vivos, que fala jiu-jitsu, né? Por conta da grafia. Então é um problema de grafia, mas o que chegou aqui no Brasil, em 1908, até então a teoria mais firme, em 1908, é o judô. É o judô O de jiu-jitsu Kano. de Kano, é. Ou o jiu-jitsu de Kano, que para mim você está falando exatamente a mesma coisa, cara. Você está falando que pizza de mussarela é pizza de marguerita. Pô, marguerita é mussarela com um negocinho ali em cima, então não tem muita diferença. Então, assim, aí vai ter a galera que é mais romântica, que vai brigar, não, mas a gente é melhor. E, cara, não tem melhor ou pior, não existe isso. Você começou muito bem falando, não existe melhor ou pior, existe os fatos. E acontece, em alguns momentos os caras são melhores, em outros a gente é melhor. Então, o que foi ensinado para Carlos Gracie, para Mário Aleixo, para, deixa eu ver quem mais, para o George, enfim, para o Luiz França, cara, foi judô do Kano, ou jiu-jitsu do Kano. Aí vai a gosto do cliente, entendeu? Eu acho muito difícil a galera do jiu-jitsu dizer judô de Kano, eles vão dizer que é o jiu-jitsu de Kano. Mas foi exatamente isso. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque nessa época, o Brasil vivia uma certa instabilidade em algumas relações ligadas à questão militar, nas Forças Armadas. E a Marinha, dentro da minha linha de pensamento, novamente ressalto, dentro da minha linha de pensamento, a Marinha ela tinha, nesse momento, algumas revoltas e você tinha a capoeira, que era muito forte aqui no Brasil. Você tinha as maltas de capoeira aqui, que estavam se tornando partidos políticos aqui, né? E isso era muito forte e o pessoal da Marinha estava tendo problema. Então, o que o almirante Alexandrino faz? Ele manda, através do jornal A República, as referências depois, como eu te falei, você pode dar uma cópia do nosso livro para os ouvintes aí, pode pegar a referência lá, tá tudo lá. Não dá para gravar de cabeça. Eu já passo aperto para gravar as 3 senhas do cartão da minha mulher. Imagina se eu vou ficar gravando 1 milhão de datas, né? Não. Então, é para isso que eu escrevi o e-book, é justamente para facilitar. Então, nesse período, o Alexandrino manda que a oficialidade do navio Benjamin Constant seja instruída no jiu-jitsu. E logo depois, o comandante, o capitão do navio Benjamin Constant, antes de voltar para o Brasil, ele manda uma carta para os jornais aqui e fala o seguinte: estou muito triste com o que eu estou vendo, que eu li a matéria aí que vocês falaram mal do jiu-jitsu, etc. E a gente foi lá, porque mandaram que a gente contratar 2 instrutores da Marinha. E
curiosamente, da Marinha, desculpa, dois instrutores da Escola Central de Tóquio, que era o nome da Kodokan nessa época. A Kodokan de Tóquio se chamava Escola Central de Tóquio. E aí você tem dois instrutores vindo. E aí a professora Karina Cancela, lá da UFRJ também, do programa de pós-graduação em História Comparada, ela escreveu um livro na Marinha, junto com os militares, que são os 100 anos do desporto naval. E nesse livro, eles trazem uma foto do Sada Miyako e do Kakihara. E aí você tem esses dois personagens que estão lá. E aí, o que a gente liga? A gente liga que os dois instrutores que foram mandados ser contratados, que o capitão está falando na carta, são esses dois caras. E aí tem uma outra corrente que vai dizer assim, não, eles eram náufragos das Ilhas Walker e foram resgatados. Né? Você já deve ter ouvido também essa versão. Então isso é uma outra versão. Eu já ouvi essa semana uma versão que é o seguinte, o Sada Miyako não veio direto do Japão, o Sada Miyako veio de Hong Kong. Sada Miyako ficou sabendo, pegou o avião, foi para Hong Kong, e em Hong Kong, aí sim, ele entra no navio, e aí o que a pesquisa até o momento apresenta é que ele estava dando aula lá, e depois que ele aqui no Rio de Janeiro, na escola de naval, que é a escola de formação de oficiais da Marinha, ele estava dando aula lá. E, inclusive, a gente tem o Mário Aleixo, foi um camarada sensacional que está misturado nesse meio aí. Então, eu meio que te resumi um pedacinho da história do início até a chegada aqui no Brasil, entendeu? Pô, bacana. Então, chegando no Brasil, como é que começou? Como é que o jiu-jitsu, chegando no Brasil, foi passado para os demais? Quem foi o primeiro aluno? Onde é que foi a primeira academia de jiu-jitsu do Brasil, de acordo com as pesquisas que você fez? E mais algum detalhe aí desse início para a gente? Aí a gente chega num ponto que a gente tem que fazer uma comparação de datas aqui para o leitor ficar safo. O leitor é bom de matemática, óbvio que sabe que 8 vem antes de 14, a maioria sabe disso. Então, vejamos o seguinte, Sada Miyako chega aqui no segundo semestre, dezembro de 1908. Então, parece que já tem uma nova data nisso aí, né? Já viu que estou falando que chegou em julho ou agosto. Já tem uma outra divergência. É engraçado como é que as coisas vão aparecendo e a gente vai montando quebra-cabeça, né? Isso, porque a história é viva, cara. Isso. A história é viva. Eu costumo dizer que a história só tem uma verdade, que é o que foi que aconteceu. O que diferencia são as narrativas, né? Verdade. Então, o que acontece? Você tem ali, uma coisa é fato, ele chegou em 1908 aqui, e foi no segundo semestre. Isso aí é fato. Agora, na minha pesquisa, eu identifiquei o jornal que diz que ele chegou, foi em dezembro. Uhum. Né? Já o nosso amigo Maeda, que é dado a ele o crédito por ser o precursor do jiu-jitsu no Brasil, ele chega em 1914. Ele chega dia 15 de setembro de 1914. Então, veja, ele chega quase 9 anos depois, quase 10 anos depois de diferença. Nesse período, o Sada Miyako já tinha dado aula para um montão de gente, já tinha apanhado do capoeirista siríaco, naquela covardia que o siríaco fez com ele, os capoeiristas que arrego, foi covardia, faz parte da capoeira. Capoeira de vez em quando joga uma mandinga, aí eu também pratico a minha capoeira. A capoeira é isso mesmo, é esse tipo de jogo mesmo, é capoeiro. E o jogo, é de enganar o outro, né? Exatamente. Exatamente. Pô, e meu irmão, é dedo no olho, entendeu? Dedo no olho, chute no, entendeu? Você entendeu? Então, meu irmão, não adianta vir pra mim com historinha de que, não, sem puritana, capoeira o cara meteu migué lá. E aí, o que vai acontecer depois, meu camarada? Ele, nesse período, ele já estava bem ativo, né? E aí, nesse período que passa, ele forma um cara muito importante dentro dessa história, que foi o cara que começou a levar o legado dele, que foi o Mário Aleixo. E aí, o Mário Aleixo, eu dou a ele, sou eu que dou a ele, o título de primeiro professor de jiu-jitsu de nacionalidade brasileira, que a gente tem na história. Bem como dou a ele também o título de criador do jiu-jitsu brasileiro. E aí tu fala assim, pô, mas peraí, e o outro jiu-jitsu? Não, o que acontece? A pesquisa que a gente fez, nos documentos que apresentam o Mário Aleixo vai dizer assim, olha só, eu desenvolvi um estilo de jiu-jitsu misturado com capoeira, aliás,
um estilo de luta que mistura o jiu-jitsu, mistura a capoeira, e aí a gente está dando aula desse estilo de luta aqui. Então foi aí, para mim, que surgiu o verdadeiro jiu-jitsu brasileiro. Foi quando o cara pega a arte brasileira, teoricamente, que era a capoeira, e junta com o jiu-jitsu, que virou uma arte que ela foi metamorfizada ao longo, por onde ela passou. Mas no Brasil ela sofreu a maior parte das suas metamorfoses. E começa ali. Aí ele junta aquele negócio. Então, para mim, ali surge o primeiro estilo de jiu-jitsu brasileiro. E logo depois, meu amigo, o cara é tão importante, para você ter ideia, o Eco está fazendo um trabalho sobre ele, vai sair no próximo livro. O cara é tão importante que ele tem uma foto ele dando queda no Maeda, bicho. Quando que você viu o Maeda levando queda de alguém nessa tua vida? Mesmo que fosse para tirar a foto, o Maeda se deixou. Maeda falou, não, vamos tirar uma foto, ele deixou, mesmo que seja isso. É tão importante que assim, pode aplicar, a gente registra isso. É isso exatamente. Não quer dizer que ele numa luta deu bandão no Maeda, não é isso. Quer dizer que tem uma foto onde tem o Mário Aleixo aplicando uma queda no Maeda. Como isso aconteceu, é isso que eu quero trazer, esse ponto. Como isso aconteceu, aí a gente pode supor várias coisas, mas existe uma foto dele dando uma queda no Maeda. Não é isso? Exatamente. É aí que entra o nosso interesse hoje. É fazer com que o leitor fique curioso para ele ir pesquisar e ele fazer a leitura dele da história. Fazer a crítica, não é a minha opinião. Exatamente. Esse ponto que você levantou é muito importante porque o que a gente não pode desconsiderar? Que o Maeda conhecia o Mário Aleixo. Para ele conhecer o Mário Aleixo e tirar uma foto, o Mário Aleixo era um cara importante. Para ele deixar o Mário Aleixo dar uma queda nele, o Maeda, que você não tem uma foto dele tomando queda, velho. Só vê ele dando queda em alguém. Maeda era um cara que era conhecido por não ter perdido campeonato nenhum. E aí ele deixa o cara fazer isso. E aí teve um campeonato que o Maeda perdeu. Foi um campeonato de culinária. Isso aí depois a gente conta aí, se sobrar tempo. Você falou de curiosidade. Maeda burlou um campeonato de culinária, perdeu feio. Mas esse campeonato é muito importante porque nesse dia ele fala o nome dos alunos dele e ele fala o nome do primeiro aluno dele. Então veja como é importante a gente. Tem gente que fala assim, a gente não pode se basear em documentos de jornais. Beleza. Qual outros documentos que tem da época? Não pode ser só o documento de jornal. Tem que se basear em vários aspectos. Mas o documento de jornal é, sim, um fator importante, deve ser considerado, obviamente. Exatamente. Foi nesse documento de jornal que eu achei lá uma matéria jocosa falando do dia que o Maeda organizou um campeonato de culinária. Ele estava indo para Cuba para disputar o campeonato mundial. Ele organiza um campeonato entre seus alunos, o Matheus Pereira, o Jacinto, os outros alunos lá, e ele compra um empadão na padaria, velho. Ele dá o azar que o empadão que ele comprou estava queimado, para você ter ideia. Então, assim, aí, os caras fazendo um contrafilé com alcatra, tá meio culinária hoje o nosso bate-papo aqui, mas vamos seguir. O contrafilé com alcatra ali, um churrasquinho, um negócio maneiro, e aí ele vai falar o nome dos alunos dele, que eu acho, se eu não me engano, eu menciono no e-book. Então isso é importante, você não pode deixar uma evidência dessa. E aí você pega aquela fotinha que você tinha aqui, você traça uma seta para cá e bota as fotos. Alunos de Maeda. Quem são esses caras? A gente deixa ele quieto aqui. Agora vamos estudar esses caras aqui. E aí a coisa vai desenrolando, depois você vem e monta a investigação toda. Entendeu? E aí, para mim, esse foi o primeiro professor de jiu-jitsu brasileiro. Vamos lá, primeira academia de jiu-jitsu aqui, que eu tenho notícias, é a da Marquês de Abrantes, que o Donato Pires, que foi aluno na época lá, junto com o Jacinto e os outros alunos do Maeda, ele monta a academia e tem como seus auxiliares os irmãos Grace. Tá? E aí, essa é a primeira academia. Foi aqui no Rio de Janeiro. Primeira academia com um perfil de academia. Não era um local que eles iam lá para treinar, igual era lá em Manaus. Não era uma garagem, exatamente. E a partir dali a gente tem essa é a primeira informação de academia. Depois o Donato era concursado público, e aí eu deixo a dica para os professores de jiu-jitsu, seja concursado público, mas seja professor de jiu-jitsu,
porque aí você vai ganhar dinheiro como concursado, como servidor público e como professor de jiu-jitsu. O Donato larga tudo aqui da academia e vai para, eu não lembro, não sei se ele foi para Brasília ou se foi para Minas. Acho que foi para Minas. E aí ele deixa a academia para os irmãos Grace. E aí os irmãos que tocam essa academia. Ah, show de bola. Agora uma coisa, a gente voltando aqui ao que você estava falando, que eu acho que é importante dizer. O fato do Conde Koma não ter sido o primeiro japonês aqui não diminui a importância dele no desenvolvimento do jiu-jitsu e na criação, digamos assim, do jiu-jitsu brasileiro, né, do BJJ. Uhum. Tá? Então eu queria dizer para você assim, a participação dele aqui, como é que foi o trabalho? Porque ele dava as aulas dele, mas ele fazia muitas performances. Eu já posso adiantar que ele ficou anos viajando pelo mundo antes de chegar no Brasil, não é? Ele passou pela Europa, pela América do Norte. Conta aí como é que foi isso. Principalmente então, o fato no Brasil. Porque senão se a gente entrar nessa história do mundo inteiro, a gente não sai daqui hoje. Maeda é um cara que ele tem uma gama de informações, onde eu falo que lembra que eu falei da diferença da mussarela para marguerita, que é só aquele matinho lá gostoso, que eu esqueci o nome agora? Manjericão, rapaz. É mais ou menos manjericão. Isso, manjericão, boa. O Maeda, nessas passagens que ele faz pela Europa, pelos Estados Unidos, por outros locais, ele também aprende algumas coisas do wrestling e do catch as can, e ele certamente ele ensinou isso aqui no Brasil. E isso aí é a marguerita da mussarela que ele estava trazendo da Kodokan. Então, ele aqui no Brasil, ele teve... praticamente, ele dá pouca aula, ele não era um professor, ele era um cara que estava sempre desafiando a galera, estava sempre promovendo a arte marcial dele através dos desafios. Então, ele fica uma pá de tempo desafiando a galera e ele dá pouco tempo de aula. Só que ele deu pouco tempo de aula suficiente para formar um bom instrutor, como foi o Jacinto Ferro, que ele praticamente que é um instrutor da galera toda. Ele que foi o instrutor do Carlos Gracie, que foi o instrutor do Donato. Esses caras, eles... E aí você vai falar assim, pô, mas o Carlos não era aluno do Maeda? É uma linha de pensamento. A gente não consegue fazer o link perfeito nisso. Por que que não? Porque a gente tem o desafio justamente do Donato com o Carlos Gracie, que quem está de juiz é o Maeda. E aí, o que vai se dizer? Que eles eram alunos do Jacinto, não fala que era aluno do Maeda. Então, a gente não tem esse link perfeito, mas é óbvio, se eu for aí a Brasília, se eu for treinar contigo um dia, e se um dia você me levar para treinar com o Del, cara, óbvio que eu vou treinar com o grande mestre lá. Então, certamente Carlos treinou nessas poucas oportunidades que ele teve com o Maeda. O lance é que o Maeda dizia o seguinte, que o jiu-jitsu era um troço tão grande, tão expansivo, que se o cara tinha que ficar no mínimo uns 6 anos estudando para dizer que assim, pô, eu sei alguma coisa de jiu-jitsu, entendeu? Não ficar somente não, eu sei. Pô, o cara faixa branca, é igual eu vejo uns faixa azul aí, eu dou aula melhor do que muito preta. Vai tomar vergonha na sua cara, vai tirar sua fralda, rapaz. Então, assim, a não ser que ele tenha 10 anos de jiu-jitsu, igual o John Jones, né? Ficou 10 anos na faixa azul lá. Aí, pô, é covardia, né? Então, ele dá aula para grandes nomes, como o Carlos Gracie. E a partir dali, o legado do jiu-jitsu brasileiro praticamente se concentra ali. Você tinha do lado de cá, você tem os irmãos Ono, você tem o Satake, você tem outros camaradas, depois o Geomori, tem outros caras que vieram juntos antes do Maeda também, mas nenhum deles deixaram uma genealogia. Eles não são importantes? São, eles têm importância, mas a gente não deveria comparar as importâncias, porque comparar as importâncias a gente poderia cometer algum tipo de crime ali, né? Deixar alguém de fora. Mas o Maeda e a sua linhagem, ela é muito mais importante para o jiu-jitsu que chegou hoje na gente do que os demais, entendeu? Mas quando a gente pontua para que a galera saiba que, ó, esses são o cara, porque as narrativas que a gente conhece hoje, algumas narrativas que não são verdadeiras, inclusive, elas se fundamentam nesse fato de que o Maeda foi o pai do jiu-jitsu no Brasil. Não é bem assim, né? É quase isso, mas não é bem assim.
Exatamente. Então, vamos pular um pouquinho mais nessa linha do tempo. Eu acho que, inclusive, já foi respondida a questão dos irmãos Grace, né, Carlos também, e o Hélio Grace, os mestres, que eles treinaram O Hélio como... não, George. Jorge, treinaram... George. O Hélio nunca nem viu o Pois é, era desculpa, esse ponto que eu queria entrar. Com relação ao Hélio. Então, ele nunca treinou com o Maeda, a gente sabe disso. Mas como é que ele trouxe para ele a responsabilidade ou até mesmo os louros de dizer que ele foi o criador daquilo? Por que ele falou isso? E qual é a importância dele nesse boom do jiu-jitsu de hoje? Eu acredito que o Hélio não estava bem. Porque é o seguinte, o Hélio, ele fala várias paradas, ele mesmo se contradiz. No momento ele fala assim, o jiu-jitsu que eu criei, pá. E no outro ele fala assim, eu criei o jiu-jitsu. E na outra ele vai falar assim, não, eu não criei nada, eu só adaptei. E na outra ele vai falar assim, não, cara, jiu-jitsu e judô é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, eu acredito que o tio Hélio, como que ele era respeitosamente conhecido, hoje eu treino com o Álvaro Barreto, então o tio Álvaro ele vai chamar o Hélio, ele sempre chamou o Hélio de tio, então a gente acaba pegando esse costume. O tio Hélio, eu acho que ele se adaptava à necessidade, entendeu? Precisava de uma afirmação, jiu-jitsu que eu criei. Mas o que ele estava dizendo ali? Meu irmão, olha só, tinha uma situação de jiu-jitsu aqui que acontecia nessa época. Eu olhei para aquilo ali e eu falei assim, bem, olha, eu posso tirar coisas boas disso aqui. E eu posso deixar outras coisas de lado, que de repente não vão servir para minha galera. Então eu vou pegar aqui o que é importante e vou fazer aqui. E aí, por que eu valorizo essa frase quando ele diz que ele criou o jiu-jitsu? Porque se você olhar na história das famílias que são envolvidas com a genealogia do jiu-jitsu e as suas linhagens, a família Grace é a única família aonde os caras pegaram a família e falaram assim, vocês vão viver pro jiu-jitsu. Criaram um clã, né? É um clã, exatamente. Um clã, é verdade. Pô, criaram um clã, meu amigo. Eles falaram assim, não, vocês vão ser... Os caras não tinham opção, tu quer troço mais autocrata do que isso, meu irmão? Lá, vai treinar jiu-jitsu e acabou. E não teve outras opções para eles. Então, o Hélio, praticamente, ele diz assim, olha só, a gente tem algo aqui que é muito importante, tem muita valia e a gente não pode deixar isso aqui se perder. Por conta disso, a gente vai fazer a nossa linhagem seguir isso aqui e eu vou fazer dessa forma. E ele começa a adaptar. Então, em torno dele, existe a mística de que era magro, de que era raquítico. Velho, o tio Hélio era nadador de remo do Botafogo. Nadador não, era atleta de remo do Botafogo. Tem foto do tio Hélio com os capoeira, foto do tio Hélio com a galera do Wesley. Ele não poderia ser um bochecha, né? Que tem um pescoço, um André Galvão, que tem um pescoço lá todo anabolizado lá. Eu não falei que ele tem, eles usam anabolizante, falei que ele tem, né? Um pescoço anabolizado e querer dizer que, pô, o cara era fraco. O tio Hélio era mais ou menos um Rafael Mendes, assim, da vida. Era fortinho, padrão, né? Disposição e brabo. Pronto. E aí o que se cria essa mística? Porque a narrativa fica mais bonita, fica legal falar assim, né? Por que eles querem fazer isso? Porque eles querem demonstrar uma coisa que é verdade, que é a eficiência do jiu-jitsu. Qual é a eficiência do jiu-jitsu? Você pegar um pangaré que luta assim e fazer o pangaré lutar direito, né? Alinhadinho ali, postura, na situação, dá o golpe, pá, sabe o que está fazendo durante um combate, durante uma defesa pessoal? Que na realidade o nosso jiu-jitsu aqui é focado em defesa pessoal. Sempre foi assim, tá? Desvirtua um pouquinho nos tempos modernos aí por conta das competições, mas está voltando com muita força isso. Então ele pega isso, meu irmão, e fala assim, olha, o jiu-jitsu é bom por isso, porque vai pegar um cara velho, um cara magrinho e um cara gordinho e vai botar todos eles em pé de igualdade, entendeu? Com o agressor, não vai deixar passar batido. E aí tem o mito de que ele aprendeu olhando. Isso aí para mim é mentira. Não posso comprovar. Estou falando não é o que diz a ciência. Mas assim, o Hélio certamente aprendeu com o George, com o Carlos, né, no tempo que ficou junto com eles. E
chega uma época em que ele começa a estar sozinho. E o engraçado é que os irmãos Gracie, cara, foram os únicos faixa vermelha de jiu-jitsu que nunca foram faixa azul nem branca, literalmente, cara. Os caras foram direto da outra dimensão direto para faixa preta, entendeu? Porque ninguém graduou esses caras. Mesmo porque Né? não tinha esse sistema no jiu-jitsu brasileiro, tinha no sistema do judô. Isso estava sendo criado ainda, né? Estava em fase de corpo. Mas então vamos seguir adiante, que a gente tem alguns assuntos aí que a gente vai dar mais pano para manga. Então, eu queria saber, então, onde é que entra o Luiz de França nessa história? Porque a gente sabe que ele aprendeu jiu-jitsu, ele teve o contato dele de jiu-jitsu foi na Marinha. Mas e aí, daí para frente? O que foi que você achou que é interessante da gente ler e pensar em algumas hipóteses? Me diz um pouquinho sobre esses seus achados aí. Ó, antes disso, eu quero dizer para o Henrique aí que eu nunca levei amasso dele, não autorizo ninguém difamar o meu jiu-jitsu sem ter provas, sem ter vídeo, sem ter foto, tá? Vamos lá, o Luiz de França, o que acontece com o Luiz de França? Luiz de França é um dos personagens mais folclóricos que existem no jiu-jitsu, porque também foi criado narrativa em cima dele. Mas o que a gente vai ver lá atrás, quando é que começa a surgir o Luiz de França nas evidências? O Luiz de França surge dentro da Academia Gracie. Na realidade, numa competição pela Academia Gracie e na competição de luta livre, tá? Era luta livre. E aí a gente já está na época dos estilos aqui, né? Capoeira, luta livre, jiu-jitsu e tal, judô e aquelas briguinhas que já tinham ali. Então a gente tem o Luiz de França já sendo colocado como representante da luta livre. E aí a gente tem uma linha do tempo. Melhores alunos da Academia Gracie. Pareceu para mim que estava carregando aqui. Tá legal aí a conexão? Cortou aqui também um bom pedaço do que você falou. Deve ser a conexão então, minha deixa eu voltar lá. Deixa eu resumindo aqui. Minha filha deve estar jogando Roblox, aí vou vendo o vídeo. Aí o que acontece? Primeira vez que o Luiz França aparece nas evidências pra gente é representando a Academia Gracie como competidor de luta livre. Beleza? Depois ele começa a aparecer como um dos melhores alunos da Academia Gracie competindo no jiu-jitsu. Competidor de jiu-jitsu, nos campeonatos de jiu-jitsu, representando a Academia Gracie. E aí, cara, tem uma corrente que vai dizer assim, mas o Luiz de França estava competindo, pô, é igual hoje. E o pior erro que a galera faz é isso. É igual a hoje em dia. Não, não é igual a hoje em dia. Isso é anacronismo histórico. Isso aí a gente não faz. Lá atrás era lá atrás, aqui na frente, aqui na frente. Lá atrás, o cara estava representando a Academia Gracie. E aí, dizem assim, mas ele não era aluno, ele só estava representando. Não. A gente tem mais de uma evidência que diz que o Luiz de França era um dos melhores alunos da Academia Gracie. É assim que fala. Não fala assim, ele era um dos melhores competidores. E aí, a gente tem uma outra fonte, que é uma fonte de jornal, do Jornal dos Esportes, mais ou menos de 1939, que é no dia em que eu até te mandei para você ver essa foto, né? Que é o dia que ele é graduado a faixa preta pelos irmãos Gracie, tá? Então, assim, é nesse inteirinho aí que ele está aparecendo com os Gracie. O lance dele na Marinha é o lance quando ele entra para o Corpo de Fuzileiros Navais e lá dentro ele já era atleta de boxe, de luta livre, depois se tornou de jiu-jitsu. Então, o que ele vai dar aula lá? Ele vai dar aula de defesa pessoal, que algumas correntes vão dizer assim, não, é ataque e defesa que ele ensinava. Eu chamo de defesa pessoal, que eu acho que já resume o Parangolé todo. Então, ele dava aula de defesa pessoal lá dentro, tá? Mas ele não deixou de ser atleta de jiu-jitsu. E tem uma coisa que a galera ainda não sabe, a gente vai revelar em primeira mão agora para você aqui. O Luiz de França, em 1940 fugiu agora, não sei se é 43 ou 44,
ele abre uma academia, ele não abre, ele entra para um clube em Bento Ribeiro para dar aula em Bento Ribeiro com o seu assistente, que a matéria vai dizer para a gente que era o assistente dele no dia que ele foi graduado, com o assistente dele, que era o Oswaldo Fada, em Bento Ribeiro, no Esporte Clube Bento Ribeiro. E aí, isso é uma coisa que eu recebi essa informação há poucas semanas, tá? A gente não sabia ainda, mas o Fada, ele, antes de começar o treino dele com o Xandu, ele já tinha dado aula junto com o França e Bento Ribeiro. Só que em 44, se eu não me engano, o França aposenta, larga tudo e volta para Natal, vai para Natal, Rio Grande do Norte, e lá a Academia França de Jiu-Jitsu, onde ele vai ter o Dupont Saraiva, aquele outro mestre. Marcão, Caminhar. Caiu aqui, perdemos uns 30 segundos aqui do que você falou. Então, até onde você ouviu aí? Do Dupont Saraiva. Parte daí. Então, isso, aí ele está lá em Natal, ele tem o Dupont Saraiva lá, e aí ele tem outros alunos, ele tem a academia dele, a Academia França lá. Inclusive, tem um documento do Luiz de França, muito importante, que em breve vai trazer muitas novas revelações para a gente. Legal. A gente ainda não pode falar sobre ele, mas basicamente esse é o caminhar do Luiz França. Linhagem Gracie total. E antes que a galera comece a brigar aí, dizer que isso é descrédito, não tem demérito nenhum em ele ter sido aluno, em ele ter lutado, ser graduado pela família Gracie. Tem descrédito a narrativa, que compara os Gracies a como se fosse um coronavírus da época. O cara teve a importância dele. Porque ele vai para o subúrbio, ele pilha o Fada, depois o Fada faz o trabalho lá. E o Fada fez um trabalho sensacional. Fenomenal. Isso é indiscutível, o trabalho que os Fadas fizeram no subúrbio e no jiu-jitsu inclusivo, né? Principalmente jiu-jitsu para... Exato. Isso aí é o que o grande chamariz. Esses detalhes realmente sempre foram um mistério, porque a gente buscava imagens do Luiz de França e não tinha, a gente não conseguia ver as fotos. Então a gente imaginava várias imagens, até tinha muita época que o pessoal divulgava uma imagem do mestre senador, né? No lugar dele, e não é isso. Mas essas coisas acontecem justamente por falta de informação escrita, né? A gente fica muito na informação oral e aí a gente escuta uma linha que ela é facilmente alterável ao longo do tempo. Assim como as notícias de jornal, também ela tem vários viés ali no meio que a gente não tem como julgar ou como direcionar. O que a gente tem como trazer são as informações que estavam lá, que dizem que em determinado momento o Luiz de França teve contato com os Gracie, em relação a campeonatos, etc. e tal. Agora, como é que era efetivamente esse treinamento, como é que eram essas coisas, eu espero no futuro acharem um diário do Luiz de França. Já chama. Pronto. Então, e a gente conseguir ter esse detalhamento, justamente porque é o que eu gostaria de deixar claro aqui. Isso não é um problema, é simplesmente a gente trazendo mais história sobre como surgiu as coisas. E o fato do nosso mestre, do nosso professor, do Hélio Gracie, falar que ele criou o jiu-jitsu. Gente, isso não... E eu mostrar para ele que ele não foi aluno do Maeda, ou que ele não criou nada, que isso já existia, não tira a importância dele, porque foi ele o responsável por fazer com que o jiu-jitsu chegasse nesse tamanho. E foi o Luiz de França e o Oswaldo Fada que foram responsáveis por criar toda essa linhagem voltada para o social, que é a Academia Fada. E o resto ali é história, curiosidade, é informação, que para mim nunca é demais. Eu acho isso muito legal, eu adoro esse tipo de informação. E estou bem ansioso para conseguir receber... saber dessas novidades aí que você tem para contar e a conclusão que vocês chegaram. Tá? A gente tem o
Só para tu poder seguir aí, o Elton tá organizando junto comigo esse material. A gente tem um ponto na história, que é em 1938, quando os japoneses vão embora e a galera não tem mais aonde treinar, surge uma liderança, né? Essa liderança ela vai chamar todo mundo aqui, ó, vem para cá. E não era Grace. Essa liderança vem chamar, vem para cá todo mundo, vem para cá. E ele mantém a galera treinando durante um tempão, todo mundo junto lá, alinhado dentro da Academia Grace. E aí, a gente tem o Elton tá com esse material sendo organizado, vai sair num terceiro livro, que é muita informação. Então ele vai botar num terceiro livro, e aí a gente tem de vez meu irmão, é isso aí que você está querendo. Detalhamento, como que foram os treinamentos. Não, já te digo, não era só competição, ele não só representava, ele era aluno. O Fada foi aluno também, em um determinado momento. Uns ficaram mais, outros ficaram menos. E, cara, o maior barato é ver, sabe o quê? Quando você pega uma foto moderna, mais moderna aqui, e você vê o Fada com a mão no ombro do tio Hélio ali, um apoiando no outro ali. E ali, você vê o Hélio falando que eles eram amigos, você vê o Humberto Fada dando o nome do filho dele, de Hélio. Você vê que a relação de amizade entre as famílias sempre existiu, sempre foi muito forte, e juntos eles fizeram um trabalho fenomenal. Cada um pegou um nicho de cliente e foi trabalhar. E ambos contribuíram juntos. O problema é que, assim, o jiu-jitsu ele tem altos e baixos na história do Brasil em relação à mídia e visão, né? O jiu-jitsu, na época que chegou aqui, era igual ao futebol. Eu arrisco a dizer que ele brigava tete a tete ali com o futebol, né? Por popularidade. E as lutas também. Só que chega um momento de declínio. E aí sobe de novo. Aí outro declínio. Aí sobe de novo no campeonato lá em 1954. Depois desce. E aí começa numa crescente. E aí o jiu-jitsu cresceu de novo pra caramba. O jiu-jitsu está em outra queda. Ele está em outra queda de novo atualmente. Daqui a pouco ele vai dar um outro boom, entendeu? É esse altos e baixos que vem acontecendo. Então, esse material está sendo organizado, é mais para quem realmente quer saber detalhe. Agora, como eu te falei, a gente pode certamente afirmar que o jiu-jitsu, como os velhinhos já falavam para a gente, o jiu-jitsu é um só. O jiu-jitsu do Gracie é o mesmo que o jiu-jitsu do Fada, é tudo igual. O que se diferenciam são as metodologias de treinamento, e não tem diferença do que um é e o outro é, não, entendeu? É exatamente isso. Eu acho que, inclusive, a questão das pessoas passarem adiante, a história, quando ela é contada, ela acaba sendo contada de uma forma mais simplista e romântica, para que ela seja fácil de ser passada adiante. Então, esses pequenos detalhes, eles podem não ter sido passados de uma forma oral. Eu não estava aqui para saber, entendeu? Nessa época, o meu mestre, o mestre Del, estava começando a treinar com o mestre Oswaldo Fada, que inclusive foi o mestre Oswaldo Fada que chamou o Del lá. Tem uma história engraçada. Foi ele que fazia aqueles kimonos com saco de farinha, ele fez o kimono, falou que o mestre Del não tinha nada, era um fudido mesmo, mas ele ia fazer um kimono porque ele não conseguia comprar nada. E aí começou, entendeu? E isso já é pós esse período do Luiz de França. Então, assim, essa informação toda que é passada, ela é uma forma de dizer para frente, ó, em algum momento esse jiu-jitsu veio do Japão, era a mesma coisa, em determinado momento se separou a questão de subúrbio carioca e elite carioca. Os Gracie foram os grandes... os caras foram foda no marketing do negócio, isso não tem como tirar. Os melhores promotores, entendeu? E graças às promoções dele, nós hoje temos o jiu-jitsu como temos. E a Academia Fada, ela teve um viés muito mais social e comunitário, que foi diferente, foi a pegada diferente. Eu até acredito, isso é uma opinião minha, que isso seja por causa do lance de que ambos ali eram militares, enquanto os Gracies eles não eram militares. Então a pegada era um pouquinho diferente. Mas isso é puro achismo, eu não tenho nenhum tipo de confirmação. Eu tenho o que foi passado do meu mestre para mim, que era justamente isso. Muito legal essas informações. E aí eu queria perguntar para você aí como é que foi esse trabalho de vocês, desse grupo de pesquisa na UFRJ, o que vocês estão planejando. E eu acho que eu não vou ter como falar isso, porque está acabando o tempo.
Marcão, vai finalizar. Um abraço, obrigado. E depois eu mando o livro para todo mundo aí, cara. Valeu, meu irmão. Obrigado pelas informações aí. Foi um prazer. E tamo junto, qualquer coisa que precisar. E quem sabe a gente não faz uma outra live aí quando essas informações novas saírem. A gente vai se conversando. Obrigado aí, galera. Qualquer coisa, foi um procura a prazer, gente.